a gente conversa mais sobre isso. Tem muita coisa a falar. Bom dia, meus amados. Iris Graça e e Cristina, paz bom do dia, querido. Senhor. Graça e paz. Estávamos aqui Evani, antes conversando, né? Cristiane, Muito graça bom e paz. estar com vocês nesta mais manhã abençoada do Senhor. Estávamos aqui no início louvando, né, Dalvinha? Agradecendo ao Senhor. Deus é muito bom. E mais esse dia o Senhor fez para nós, né? E hoje nós vamos estar falando de um tema tão importante e imprescindível na nossa vida cristã, que é sobre oração. A gente fala-se tanto, mas pratica-se tão pouco, infelizmente. Mas a gente crê, né, que o Senhor, ele, como sempre, todas as manhãs tem nos abençoado, ele vai continuar abençoando, sacudindo a nossa vida, exortando e fazendo aquilo que ele quer. E antes, então, a gente vai estar lendo um versículo também que tem tudo a ver com o estudo que Marcelo foi direcionado pelo Senhor a dar nessa manhã para a gente, lá em Jeremias 33. Esse versículo é muito conhecido, né? A gente, às vezes, vê muitos congressos com esse versículo, mas a gente vai estar só abrindo esse estudo com esse versículo 33, de 1 a 3. 33, versículo 3. Vamos ler 33, de 1 a 3, Marcelo. Vai ver todo? 1 a 3, Marcelo, é rápido. Marcelo, pode deixar que eu não vou pegar seu estudo, não. Jeremias 33, 1, 3 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. E aí no 3 diz assim: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes ocultas, que não sabes. Aleluia. Gente, que texto é esse? E a gente pode perceber que o contexto, por isso que eu quis ler o 1 e 2, mostra onde Jeremias se encontrava nesse momento quando Deus falou com ele. Ele estava preso no pátio da guarda, porque os inimigos dele consideravam que ele estava causando problema, ele estava causando tumulto, né? Ali, aconselhando Zedequias a se render a Nabucodonosor. Então, aquele palco ali, daquele momento ali que Deus falou, era um momento conturbado, né, na vida de Jeremias. Era um momento muito difícil. Mas o Senhor se mostrou para ele naquele momento. Se revelou, né? Se revelou falando o quê? Clama a mim, Jeremias. Clama a mim. Vocês sabem o que significa clamar? Eu estava pesquisando aqui, é um verbo transitivo direto. É interessante a gente entender essas palavras, porque faz todo um entendimento melhor do texto que a gente leu. Clamar é gritar, é falar em alta voz, é bradar, é exclamar, é você pedir insistentemente, é rogar. Isso que Deus estava falando para Jeremias naquele momento ali difícil que ele estava passando, preso. Clama a mim, porque eu vou te responder. Enquanto ele ainda estava preso, a direção do Senhor é que Jeremias clamasse, buscasse respostas, porque ele seria ouvido. E a gente precisa aprender cada vez mais isso. Nós precisamos clamar. Muitas das vezes a gente vai clamar e não vamos receber aquilo que pedimos, mas vamos receber a resposta que Deus quer para dar à nossa vida. Então, meus irmãos, nós precisamos clamar a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei, Iris, André, Evani, Cristiane, Dalva, Cristina, Luciana, anunciar-te-ei coisas grandes, não é coisas pequenas, não. O que vem do nosso Senhor são coisas grandes e ocultas porque a gente não sabia. E uma lição também que a gente pode tirar desse pequeno texto, que a gente precisa clamar e ouvir aquilo que Deus tem para falar para nós. Oração porque também muitas ouvida. Das vezes a gente só... Está na lição isso. Só fala. Fala. Pede. E não ouve, mas não ouve. E uma das lições que a gente precisa tirar desse texto é isso.
anunciar-te-ei. Como é que Deus vai anunciar-te-á coisas grandes para a nossa vida? Quando a gente der ouvidos àquilo que o Senhor tem para mim e para você, amados. Oração é isso. Além de ser uma arma poderosa que nos faz ter intimidades com Deus, foi até o louvor que eu estava ouvindo antes, da Midian Lima, sobre prioridade. Nós precisamos buscar Ele de madrugada, precisamos orar, ter intimidade, mas nós precisamos também dar ouvidos àquilo que o Senhor quer falar comigo e com vocês. A oração é um diálogo, não é um monólogo onde um só fala. É um diálogo onde eu falo e escuto, falo até menos, né, Marcelo? A gente até precisa ouvir mais aquilo que Deus quer falar com a gente. Então, amados, clama a mim e responder-te-ei. Não vou falar mais, porque senão o professor vai brigar comigo, porque eu estou pegando o tempo dele e ele vai falar sobre esse versículo. Então, nós precisamos clamar ao Senhor, ouvir ao Senhor. Hoje a mensagem pela manhã fala que Jesus é a nossa única esperança. É sim, porque às vezes a gente clama a tantas outras pessoas e deixa Deus por último. Clame ao Senhor. Ah, mas Deus não fala comigo. Mas você deixa ouvir aquilo que Deus quer falar contigo? Ou você é tagarela, quer falar, pedir e não deixa Deus falar? A oração é isso. Deus, às vezes, está querendo revelar os propósitos dele, mas a gente está insistindo em alguma coisa, né? Falando, desejando, e não impede Deus de agir, falar, revelar seus propósitos, né? Então, que esse versículo venha estar aí, ó, borbulhando na mente e no coração de vocês. Que o Espírito Santo venha estar já agindo, falando assim, clama a mim que eu vou te responder. Muito mais do que aquilo que você, né, a palavra fala isso, do que pedimos ou pensamos, Deus nos abençoa. Clama com paciência, porque clamar fala insistentemente. Muitas das vezes você vai clamar hoje, amanhã, depois, não vai ter resposta, mas na hora certa Deus vai te responder. Amém? Vamos estar orando, clamando ao Senhor agora nesse momento, você aí na sua casa, eu aqui na minha casa, vamos estar clamando em alta voz agora, dando liberdade ao Espírito Santo de Deus a continuar a falar com você aí e com nós aqui também. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã tão gloriosa e abençoada, que o Senhor falar já aos nossos corações, mediante a esse versículo que foi lido agora já na introdução, Senhor, desse estudo, que nós, Senhor, como filhos do Senhor, como servos do Senhor, como amigos do Senhor, nós venhamos a clamar, sim, clamar constantemente, a cada dia, pedindo ao Senhor orientação, pedindo ao Senhor milagre, pedindo ao Senhor direção, e o Senhor, ó Pai, venha falar conosco, que também, Senhor, acima de tudo isso, venhamos a dar o tempo, a prioridade necessária em ouvir o Senhor falar conosco. Espírito Santo de Deus, eu coloco cada vida aqui presente ouvindo esse estudo nas tuas mãos, a cada ansiedade, a cada problema, a cada dificuldade, que cada um aqui tem buscado respostas, que o Espírito Santo de Deus venha atuar poderosamente agora, a dar clareza, a dar afirmação, a dar direção aos nossos amados irmãos, em nome de Jesus. Toma a Cristina, o Aires no seu lar, toma a Dalva, toma a Marliete, a Luciana, o André, a Evani e o Marcelo, a Cristiane e o Genilda, a Lúcia e o Marcelo, essas famílias aqui representadas. Oh, meu Pai, nós queremos ser realmente instrumentos nas tuas mãos. Precisamos ouvir o Senhor a nos direcionar em tudo aquilo que precisamos resolver. Em nome de Jesus, toma a vida do Marcelo, que vai estar, Pai, explanando esse estudo, esse tema tão importante na nossa vida cristã, que é sobre oração. Deus, o Espírito Santo de Deus, fala ao coração do teu filho, que ele realmente venha a ser boca de Deus nesta manhã, como ele sempre tem sido. O Marcelo, Senhor, tanto tem dedicado a sua vida, ao estudo, ao comprometimento com a tua palavra. Espírito Santo de Deus, renova as suas forças, continua usando o teu filho para a honra, para a glória e para a louvor do teu nome. No nome santo de Jesus, assim nós te oramos,
nós damos liberdade. Espírito Santo de Deus, oh Deus maravilhoso, continua a nos dar entendimento, discernimento da tua palavra nesse estudo e que, acima de tudo, venhamos a praticar aquilo que aprendermos de novo ou que a gente já conhece nesta manhã. Nos ajuda, Senhor, a ser praticante da tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Mais uma vez, graça e paz, que Deus nos abençoe no estudo, na leitura da palavra dele nessa manhã. Como eu falei lá na introdução, hoje seria dado a lição 13, que está no capítulo 13, né, do livro que nós estamos estudando, Você Pode Fazer a Diferença, de Gary Collins, mas Deus mudou aquilo que estava no meu coração, Deus permitiu, Deus trocar essa mensagem. À noite de ontem, Deus me surpreendeu. Tem tudo até a ver com o tema que nós vamos estar estudando, né? Surpreendido pela oração. Deus me surpreendeu e colocou no meu coração essa mensagem. Eu acho que eu estava precisando tanto que Deus falasse comigo, estava precisando tanto falar com Deus naquele momento, naquele instante, que senti que era propósito de Deus estar estudando com vocês sobre o tema oração dessa manhã. E na semana que vem, se Deus assim permitir, nós estamos voltando e finalizando o estudo, falando sobre o tema do capítulo 12. Hoje nós vamos estar estudando o capítulo 13, que fala sobre oração. Oração é algo, como a minha esposa falou, algo imprescindível à vida do cristão. Não existe cristão, não existe a ideia de ser cristão se você não tem um relacionamento íntimo com Deus. E essa ideia de relacionamento íntimo com o Pai, relacionamento íntimo com Deus, está no contexto daquilo que a gente entende como oração. Porque a oração não passa de ser um diálogo. Diálogo. Quando a gente conhece uma pessoa, por exemplo, quando eu passei a te conhecer, a gente começou o quê? A conversar, porque senão não teria como ter o conhecimento. Então, quando um cristão diz assim para mim, uma pessoa que se diz ou se intitula cristão, diz assim para mim, que ele é o que ele acha que ele é, mas ele não tem intimidade, não tem vida oração com o Pai, com Deus dele, provavelmente essa pessoa está vivendo um engano. Verdade. Está vivendo uma inverdade. Porque quem é cristão de verdade ouve a voz do Pai, sente a presença do Pai, sente direção de Deus. Cada vez mais ter a intimidade, o conhecimento a cada dia, né? Por mais que esse mundo tente ocupar o lugar de Deus em nossa vida e nos force a viver fora desses propósitos, ou não ter tempo para tanta intimidade, o cristão verdadeiro, aquele que é cristão de verdade, ele busca, ainda em meio a toda essa dificuldade, ele busca tempo, condições para ter esse papo, essa conversa, essa intimidade com Deus. Quer ver um exemplo, Marcelo, rapidinho? Eu estava lembrando aqui do grupo das mulheres. Nós, do grupo das mulheres, muitas não conheciam umas às outras. Conhecer de ter intimidade. E isso foi sendo adquirido semanalmente. Tempo. Toda semana existe um encontro, existe a conversa, existe um estudo. 1 ano já se passou. Com certeza, aquelas mulheres que não se conheciam, hoje há esse relacionamento. Isso aí. E assim é com Deus. Se a gente não criar esse relacionamento diário, como que você vai conhecer o Deus, ter intimidade, não é? Verdade. Por isso que, às vezes, a igreja, num seu sentido mais amplo, a igreja em si, ela está tão distante dos propósitos que Deus tem para a existência dela. Porque a intimidade entre aquele que serve e aquele que é Senhor não é uma realidade tão clara, não é tão íntimo. Então, quem não é íntimo não conhece os propósitos, as vontades, os desejos do coração do Pai. Então, a proposta de hoje é de a gente chegar em oração e também buscar a presença dele, não somente de falar, mas também de ouvir aquilo que ele tem para nós, o que ele deseja revelar para nós. Essa é a proposta de hoje, a gente conhecer mais sobre o tema oração. Eu sei também que nunca é fácil. Hoje, nunca é fácil. O autor do capítulo, Gary Collins, ele conta a experiência pessoal dele na introdução da lição dessa manhã do capítulo 13. Ele fala que houve um tempo que ele estava preparando seus estudos de classe de escola dominical na igreja dele, para trazer a mensagem, para trazer o estudo, e no dia anterior, uma pessoa ligou para ele e falou que, infelizmente, a aula dele não iria acontecer. Essa é a introdução da lição dele. Por que não iria acontecer? Alguém invadiu a igreja dele e colocou fogo no templo. A igreja dele foi queimada.
E aí as pessoas se organizaram, e aí as pessoas foram até a igreja para tentar ver o que podia ajudar, resolver, e a aula dele tinha sido cancelada, e aí o pastor juntou toda a liderança da igreja, e ele também, e fez uma proposta de que eles fizessem uma série de estudos sobre oração. No mesmo momento, olha, ele era professor de escola dominical. Ele diz que no mesmo momento ele se achou assim incapaz de realizar essa missão. Quem era ele para falar de um tema tão importante, tão sério? E aí depois ele diz isso, e aí ele intitula o capítulo 3 justamente com a experiência vivida com o tema oração, surpreendido. Ele falou, no finalzinho da introdução, ele fala assim, que ele foi a pessoa que mais aprendeu sobre oração nesse período. Ele se sentia incapaz, mas à medida que ele aceitou o desafio, ele foi a pessoa que mais aprendeu sobre o tema oração. Ainda que fosse um líder, ainda que fosse um professor, ainda que já tivesse vivido algumas experiências com Deus, ainda que tivesse tempo de vida com Deus, com vida na igreja, ele foi surpreendido quando ele decidiu viver essa realidade de maneira mais íntima. Isso é muito bom. Então, é desafiador também a gente pensar em ter mais intimidade com Deus, com vida, com oração. É desafiador. Quando a gente começa a perceber que Deus revela seus propósitos a nós por meio de oração, isso é maravilhoso. Como o texto que minha esposa acabou de ler lá no início. Deus revela seus propósitos. Deus revela suas vontades. Aleluia. A gente tem que estar ligado. Justamente ligado. Conectados ao Pai para receber dele direção, orientação, força, graça. E tudo isso normalmente acontece quando a gente tem uma vida de intimidade, de oração. E isso é muito bom. O texto que nós vamos ler como base está lá em Hebreus, Hebreus capítulo 13. Vamos lá, gente, Hebreus, vamos lá. Hoje, na verdade, essa seria a última lição, tá? Nossa. Princípio 14. Princípio 14 diz assim, comprometa-se com oração. Se você quer fazer diferença em sua geração, em seu tempo, se você quer fazer diferença para Deus nessas circunstâncias que você vive, dentro do contexto da sua realidade de vida ou família, se você quer fazer diferença, você precisa, talvez essa seja uma das lições mais importantes, você precisa se conectar a Deus de maneira mais íntima e comprometer-se a viver. Tem até aquele jargão, Marcelo, que fala muita oração, verdade. Muito poder. Pouca oração, pouco poder. Verdade. E versículo 18 do último capítulo do livro de Hebreus, olha o que diz. Orai por nós. Por quê? Confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. 19. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Esse versículo, na verdade, é quase um resumo, é quase uma etapa final da mensagem de tudo aquilo que o autor dos Hebreus havia falado. E ele finaliza sua mensagem, a sua série de cartas e de escritos àquela igreja, ele finaliza pedindo que eles orem por ele. O texto 19, versículo 19, diz que provavelmente ele estava vivendo um tempo muito difícil. Ele estava vivendo um tempo muito doloroso. Ele estava vivendo debaixo de provas muito intensas. Provavelmente muito parecida com a que eu e você vive. Seja na caminhada cristã, seja na caminhada com família, seja na caminhada como sociedade, seja nas esferas de trabalho, seja nas esferas como casal. Ele estava vivendo um tempo muito difícil. E o autor aos Hebreus diz que ele precisava de restituição. Restituição. As orações dele têm muito valor. Deus responde, Deus realiza, Deus cumpre propósito na minha e na sua vida por meio das nossas orações. Mas existe um momento que as nossas orações devem nos se unir às orações dos nossos irmãos. E é isso que ele pede, orai por nós. Ele crê no poder intercessório da oração. O autor aqui está passando a verdade para mim, que quando você ora, as coisas acontecem na minha vida.
Eu sei que você orando, Deus realiza seus propósitos. Eu sei que quando eu oro, Deus cumpre vontade, Deus dá livramento, Deus concede, eu sei. Mas quando o povo de Deus ora junto, milagres maravilhosos acontecem. E o autor ele carecia ser restituído. O texto não fala do quê, mas ele fala que tem necessidade que todos estejam orando uns pelos outros. É orar um pelos outros, amados. Deus é fiel e cumpre promessas através das nossas orações. Ele revela vontades através da nossa oração. Ele restitui a nossa vida por meio de oração. Percebe o quão é importante. Eu acho que a questão da oração era tão importante que ele não poderia terminar a carta aos Hebreus sem antes pedir que orassem. Sem antes clamar para que o povo esteja em oração, para que Deus o restituísse. E para que a obra que ele estava realizando fosse terminada ou fosse concluída segundo a vontade de Deus. Oração é a base. Vida de intimidade com Deus é a base de uma igreja saudável. Aí, Marcelo, você falando aí, eu estava aqui refletindo, interessante, né? A gente vê profetas, discípulos, homens de Deus, sempre quando eles se encontravam em momento difícil, né? Daniel na cova de leões, acabamos de ler o Jeremias, o Paulo na prisão, eles sempre oravam. É verdade. Por que nós, quando muitas das vezes estamos passando por tribulação, a primeira coisa que a gente faz é deixar de orar? É verdade. Olha só, gente. É verdade. É uma arma poderosa, como eu falei no início, né? Do estudo lá, do texto que Muitos a gente leu. se afastam de Deus. Muitos se afastam, deixam de orar. E o inimigo sabe que isso é uma arma tão poderosa que ele coloca em nós esse desânimo, essa fraqueza, essa falta de busca. Então, a gente precisa aprender com esses homens e mulheres de Deus aqui na Bíblia, né, de exemplos, que nunca deixaram de orar. Ao contrário, nesses momentos difíceis, foram o que mais eles oraram. É verdade. Essa intimidade com Deus aumenta quando a gente sente necessidades extremas. Por isso que o autor pede, orai por mim. Estou vivendo um tempo tão difícil, uma luta tão grande, uma missão tão árdua e necessito das suas orações. Isso é muito importante. O autor também diz lá no princípio 14 que a gente deve se comprometer com isso. Deve ser um compromisso. Quando eu penso em compromisso, vem outra palavra em minha mente, prioridade. A gente deve priorizar. A gente deve priorizar acima de tantas outras prioridades que a gente tem. A gente deve priorizar. Independente de circunstâncias, coisas, realidade, a gente deve priorizar um tempo, um momento com Deus. Eu sei que muitos dizem assim, muitos falam assim, mas eu falo com Deus o tempo todo. Mas vivo comunhão o tempo todo. Se eu estou fazendo isso, se eu estou fazendo aquilo, se eu for me alimentar, se eu vou fazer, eu estou orando o tempo todo. Mas é diferente, amado, quando você se compromete de maneira a reservar tempos exclusivos para você e Deus, ter aquele diálogo. É completamente diferente. Eu não estou falando de vida de oração comum, como antes das alimentações, como em algumas reuniões. Né? Tá lógico, não estou falando que isso não seja importante, mas talvez a gente precise se comprometer a dar prioridade a esse momento, quase como fazer parte da nossa rotina. Você já entendeu isso? Você não tem uma rotina? Eu tenho uma rotina, você tem uma rotina. Eu tenho uma rotina de trabalho, eu tenho uma rotina em casa, eu tenho rotina com a Isabela, com a Alexandra, com a Rebeca. Eu tenho uma rotina. E dentro dessa rotina minha de casa, essa rotina minha que eu entendo que eu devo cumprir semanalmente, eu devo encaixar a realidade dessa intimidade com Deus. A gente dá desculpa e fala assim, mas todo o tempo eu estou falando com Deus. Isso é só uma desculpa, amados. Na verdade, isso aí passou a ser a sua reza diária. Você apenas reza diariamente. Isso faz parte só de um protocolo seu. Mas, quando eu falo de oração, eu estou falando de tempo de intimidade. Quando eu falo de oração, eu estou falando de um tempo onde você precisa receber de Deus revelação e direção para os propósitos que você tem a cumprir na vida. Onde você abre seu coração, né? Justamente. De Deus, se rasga, quando eu falo chora. De oração, eu estou falando de gente que deseja saber e fazer diferença em nossa geração. Esse tipo de oração que eu estou falando. É saber o que se passa no coração de Deus,
O que Deus deseja que a gente realize de maneira que essa geração seja marcada pelo nosso exemplo. É isso que eu estou falando sobre oração. Marcado pelo nosso exemplo. Que a gente saiba, entenda e compreenda perfeitamente qual é a vontade dele, de maneira que a gente faça diferença. É esse tipo de vida, de intimidade que eu estou falando. Por isso que eu acho que a gente deve se comprometer e colocar essa ideia na nossa rotina semanal. Não, eu tenho um compromisso diário, né, dentro dessa realidade e que eu me comprometo a diariamente estar me envolvendo com Deus mais intimamente, em oração, mas também não só falando, mas também ouvindo Ele, de forma que eu entenda os propósitos dele para a minha vida. Isso é maravilhoso. E você vê que os grandes homens e mulheres do passado, que a Bíblia registra, viveram estilos de vida dentro dessa realidade. E eles realizaram grandes obras, porque dedicaram e desejaram e se comprometeram a viver um tempo de intimidade, de oração com Deus profundo. Isso a gente pode trazer até para os nossos dias de hoje, porque a gente vê também, né, grandes homens, mulheres de Deus que oram, que pregam, né, tem uns determinados dons de tal, mas há um preço. Um preço a pagar. Você pagou o seu preço aqui para estar preparando isso tudo, foi mediante a oração em busca do Senhor. Há um preço a ser pago. E a gente precisa pagar. O preço é esse, nessa questão de ter tempo. E foi muito bom você falar sobre essa questão do preço, porque tem realmente um preço. E o autor dá algumas sugestões de ideias, de experiências pessoais dele, que vai unir as nossas próprias experiências pessoais com relação ao tema. E uma das coisas que ele fala no desenvolvimento do estudo é que, na verdade, esse comprometimento tem um preço. E esse preço é trabalho. Por isso, talvez, que muita gente não se compromete dessa forma. Sabe por quê? Dá trabalho. Dá trabalho. Talvez você vai ter que acordar 1 hora mais cedo todo dia. Sabia Nossa! Não, às vezes é de madrugada. Deus, às vezes, nos acorda. Só que a gente não dá ouvido e volta a dormir. Às vezes é Deus, sabia? Olha, esse tipo de comprometimento dá um trabalho. Vocês não têm ideia. Dá um trabalho. Ainda falo que a madrugada a fila é menor, né? É verdade. Por isso que às vezes é bom orar de madrugada, né, Marcelo? É uma brincadeira, né, gente? Orar é todo momento. Na verdade, tudo que tem Deus envolvido, tudo que tem um propósito de Deus naquela situação, tudo que está relacionado à sua vida de mais intimidade com Deus, dá trabalho. Se você não quiser trabalho, eu acho que é melhor você nem andar com Deus. Se você não quiser trabalho, não trabalha. Porque quem anda com Deus, Deus revela uma missão. Não tem jeito. Me lembrou até aquela questão. Vem para mim que todos os seus problemas serão resolvidos. Nada, você vai ter mais problema. O problema aumenta, porque você está fazendo aquilo que Deus quer para a sua vida. Aí, tudo se levanta. Dá trabalho. É luta. Nossa, é luta, hein? É luta. Olha, quando você decide seu coração fazer, Senhor, eu quero descobrir, eu quero conhecer os seus propósitos em minha vida e vou viver um tempo de maior intimidade. Quando você se compromete com isso, olha, é uma luta. Muita coisa se levanta para te tirar do propósito. Eu lembro de Jacó. Vocês lembram de Jacó? Jacó. A Bíblia fala de Jacó. Jacó viveu um tempo difícil na sua infância. Difícil. Ele tinha conflitos com seu irmão o tempo todo. A Bíblia fala sobre esses conflitos. Passou até em Gênesis, né? Foi. A Bíblia fala sobre a vida de Jacó. A vida de Jacó é uma vida muito sofrida. Ele, desde o ventre, lá da barriga, ele já tinha contenda com o irmão. E aquelas contendas foi só aumentando. Chegou um tempo que Jacó teve que fugir e ficou 20 anos longe do irmão. 20 anos fugido do irmão. Até que um dia Deus falou com ele assim: você vai ter que voltar lá e resolver a questão com o irmão. Antes de ele se encontrar com o irmão, Deus precisa se encontrar com Jacó. A Bíblia fala isso, sabia? Marcou ele. Antes de que ele se encontrasse com o irmão, ele precisava receber revestimento de Deus para esse encontro. Porque senão, provavelmente, ele seria morto. Aí a Bíblia diz que antes do encontro de Jacó com Esaú, Deus tem um encontro com ele. E esse encontro é na madrugada aí. Nossa, aí, tô falando? Na madrugada. Madrugada, gente. Jacó não conseguiu dormir o dia anterior, ele foi pela madrugada. A ideia do texto é como se Jacó tivesse passado a madrugada toda em oração. Uma luta. O anjo do Senhor se apresenta a ele pela madrugada.
E aí ele está naquela luta. A luta que eu vejo ali, amados, a luta que eu entendo, a luta é com Deus mesmo. É uma luta de oração. E ele começa a lutar com Deus, e ele ora, ele chora a dor, a tristeza, a clamor. E aí o anjo fala assim, ele tenta sair da presença de Jacó, Jacó se agarra às pernas do anjo, olha a luta. E ele começa, gente, é oração. Ele estava sendo revestido, ele estava recebendo revelação dos propósitos de Deus, ele estava sendo ungido, mas é uma luta, é um trabalho. Lembra até aquele corinho, né? Jacó segurou o anjo e não quis largar. Verdade. Para mim, o anjo perguntou, né? Me dá minha bênção para depois subir. O Jacó perguntou, né? Então, assim, vida de intimidade com Deus é uma vida de trabalho e luta. Luta. E às vezes, Deus até te toca de maneira tão profunda que, como Jacó, você sai mancando. Marcado. Vida de oração marca a tua vida. Né? Marca. Verdade. Marca. E aí, quando ele se apresenta diante de Esaú, mancando, nossa. Aí o testemunho dele vai ser evidenciado. Aí o irmão constrange o seu coração. Em vez de uma luta, de uma briga, de uma disputa, você vê abraços, choros, perdão. Sabe por quê? Na noite anterior ele teve um encontro com Deus. Na noite anterior ele teve um encontro com Deus. Vida, disposição, comprometimento, estar mais íntimo com Deus, dá trabalho. É por isso que muitos cristãos têm medo disso. Não tem vontade disso. Sabe por quê? Dá muito trabalho. Você tem que se tornar sensível à vontade dele. Como a Alexina falou, às vezes ele te acorda pela madrugada e você tem que estar sensível a isso. Muita gente não entende isso, mas às vezes acontece. Muita gente não compreende essas verdades, mas às vezes acontece. Quando você tem intimidade com Deus, você sabe que isso acontece. Vamos perceber e entender também, o autor deixa algumas dicas sobre essa questão de oração. Uma questão que ele levanta é a seguinte: quando eu penso em oração, eu estabeleço um tempo regular para oração a cada manhã. Na experiência do autor, ele percebeu que, na experiência dele, a melhor coisa a fazer é priorizar um tempo pela manhã, na rotina dele, tá? Assim, ele nos convida também a pensar na nossa rotina. Você quer ter uma disciplina de oração? Reserve um tempo. Ah, mas de manhã para mim não é possível. Mas será que é tarde possível? À tarde para mim eu não posso. Mas será que é? Você tem que tentar, para você comprometer, se encaixar. Cada um na sua realidade, né? Você tem que tentar se encaixar. E aquilo deve fazer, a ideia dele é que é isso, como é importante, como a gente percebe quão importante é, tem que fazer parte da nossa rotina. Você tem que encaixar. Você acorda às 6, acorda às 5 agora. Tem que ser. Funciona assim. Não tem como. Até aqueles que trabalham. Você chega às 6 horas do trabalho? Hora do almoço. Busque um cantinho na sua casa, às 8 horas da noite, ou depois ou antes da janta, e vá procurar a Deus na sua intimidade. Porque Deus, ele não quer quantidade. É qualidade, que às vezes a pessoa acha que quando é para orar, é uma hora, é 2 horas. Não, mas é a qualidade. Eu li um livro sobre oração há algum tempo atrás que falava justamente sobre isso. Não importa se você vai tirar 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora. Isso não é. É a qualidade, é a disposição em fazer. É isso que Deus espera de você. Muitas das vezes você separou 5 minutos e você se sentiu tão à vontade na presença de Deus, e Deus revelava tanto para você, que quando você olhou o relógio já passou 2 horas. E você nem sentiu. Há momentos que você reserva apenas, que você poderia reservar 1 hora e com 5 minutos de oração você já está cansado. Você já perdeu aquela disposição. Então não importa o tempo não importa. O que importa é o desejo seu em comprometer-se a viver essa intimidade maior. Porque não é nada não. Vou falar até essa expressão, não é nada não, mas ele é teu pai. É, amigo. Não é nada não, mas Jesus fala em João 15 que ele é teu amigo. Não é nada não, mas todo o Velho Testamento diz que ele é teu Senhor. Não é nada não, mas ele quer revelar a vontade dele para você e às vezes não tem tempo, porque você não concede esse tempo. Não dá tempo. É isso aí. Você não dá essa oportunidade. E quando você chega na presença dele, como nós falamos, é só para pedir. Ou então está tão cansado que você nem consegue entender o que você está falando. Ou pedindo. É muito complicado. Dá trabalho, mas
é um mover maravilhoso de Deus, percebendo o quanto ele deseja revelar aquilo que está no coração dele para mim e para você. Ele fala mais, ele fala assim, olha o que o autor diz, eu tento orar no mesmo local, pelo menos quando estou em casa. A experiência dele. Eu gosto de escrever a oração, e quase cada manhã, porque escrever prende a minha atenção e mantém a minha mente longe das perambulações. Olha só, ele ainda fala mais. Ele tem um local específico em casa para orar, e ele fala mais, ele também gosta de escrever as suas orações. Lembrando, Porque... quem aqui já viu Quarto de Guerra, filme? Quem não viu, veja. O Quarto de Guerra fala um pouquinho sobre isso. O Quarto de Guerra, veja, porque é fenomenal esse filme. Local, tempo e, se possível, você escreve. A senhora não faz isso? É verdade. Ela tem um local específico para orar, por isso que é o Quarto de Guerra. É porque verdade. ali É luta. É luta. É luta. E ela espalha versículos na casa. Veja, gente, eu não vou fazer spoiler nenhum, não. Vejam, hoje é domingo à tarde, ó, depois do almoço. Quem não viu, Quarto de Guerra. Veja, é uma luta, mas é uma bênção. Como Deus revela a nós seus propósitos, sua vontade, como Deus nos concede força. Olha, o valor da vida de oração, nossa, é infinito. Eu poderia ficar aqui amanhã todinha falando do quanto Deus realiza e cumpre e faz quando a gente tem essa intimidade com o nosso Pai. Outra coisa que a gente pode pensar... Outra dica, gente. Outra dica na experiência dele é o que, ouro, o que funciona para mim pode não funcionar para você. É isso que ele falou. Ele aqui está escrevendo, ele está dando aqui o exemplo dele, pessoal, sobre como que ele faz para viver essa relação íntima com o Pai, com o Senhor. Então, né, às vezes, o que funciona para ele não funciona para outro. Por exemplo, tem gente que trabalha melhor algumas coisas, algumas realidades, à noite, outros pela manhã. Verdade. Mas isso independe. Alguns até falam, como você falou, né? Que a fila na madrugada é menor. Tem gente que gosta da madruga. Vai na madrugada. Ainda mais mulher, né? O dia todo, faz comida, arruma a casa, trabalha. Aí os filhos já estão tudo dormindo, o marido dormindo, ó, que beleza. Na maioria das vezes ela está muito cansada e não quer fazer mais nada. Não é verdade? Só um parênteses. Só um parênteses. Ela não quer fazer mais nada, né? Entendeu? E aí a madrugada para ela é mais complicado. Mas em alguns casos, em alguns momentos, é melhor. É verdade. Não é verdade? Intimidade com Deus e outras intimidades a mais. Madrugada é uma benção, a fila é menor, é uma benção. Então, assim, ele fala o seguinte, o que funciona para mim, talvez não funcione para você. Então, você tem que encontrar o seu padrão. Você tem que viver segundo a sua realidade. Você tem que encontrar em Deus uma estratégia, ó, gosto dessa palavra, estratégia, para que essa sua vida de oração flua. Isso aí. Tem que buscar uma estratégia. Porque o inimigo se levanta também. Se levanta, gente. Ó, porque ele sabe, né? Você... Olha, faça um teste. Ele não pode fazer isso. Então, que a gente pode, ele verdade. Quer tirar de quando nós. você decide fazer isso e se compromete com isso, você fecha a porta do teu quarto, é a primeira coisa que acontece, o telefone toca. Telefone toca, o zap faz... Aí você quer ver quem está no zap. O filho chama. A visita chega. O vizinho faz barulho. É verdade. Olha, você não sabe quanta coisa começa a acontecer quando você se compromete a isso. Por isso que dá trabalho, hein? Dá trabalho. E aí você tem que começar a se desconectar. Por isso que o autor fala que ele escreve algumas orações. Porque se ele não escrevesse algumas dessas orações, ele ficaria tão distraído e perambulando a mente para tanto lugar que ele não ia ouvir a voz de Deus. É verdade. Não ia ouvir Deus falando com ele. Ele talvez ouvisse ele falando com Deus, mas ele não ia ouvir Deus falando com ele. E oração, como você falou, é um pá de lá e um pá de cá. Não é um monólogo, é um diálogo. É você falando com ele e ele falando com você. Isso aí. A coisa funciona. Outra ideia que ele traz sobre oração na sua experiência é o seguinte. Oração, olha, aqui é uma ideia meio que radical, tá? Ele foi surpreendido por essa ideia também. Oração, na verdade, segundo ele, começa com Deus. Não começa com você. Começa com Deus. Ele diz assim, ó, que de certa forma ele resistiu a princípio a essa ideia. Ele tem dificuldades em entender essa ideia. Aí ele fala assim, ó, eu sempre tinha estado inclinado me dobrar na presença de Deus e dizer a ele o que eu necessitava. É a nossa maneira. Dá um sentido de liberdade em entender que Deus pode estar querendo se comunicar comigo. Quando eu tento me comunicar com ele,
Na verdade, é ele trazendo ao meu coração um desejo de falar comigo. Ele começou a compreender a oração de uma forma diferente. E agora eu entendo que um tempo de oração pode ser iniciado pedindo a Deus para guiar meu pensamento e o conteúdo das minhas orações. Olha que coisa impressionante. Você começa orando, ou você começa pedindo, ou você começa pensando que é você que inicia, mas é ele que traz a proposta. É ele que vai revelando. As coisas vêm à tua mente quase sem você perceber. É uma coisa assim sensacional. Só quem viveu e vive essa intimidade mais íntima conhece o que eu estou falando. Ele fala que ele foi surpreendido, porque ele vivia também, provavelmente, na caminhada de fé dele, ele vivia as orações comuns, dentro do contexto das orações de necessidade apenas. Mas quando ele decidiu viver um tempo mais íntimo, ele percebeu que a proposta primeira vem de Deus. Começa com Deus. A proposta começa com Deus. Nossa. E às vezes é ele próprio que inicia. É assim que funciona. Olha só o que ele explica mais sobre isso. Isso significa que a oração deve envolver a calma da oração e o louvor que prende a minha mente em como Deus é. Isso também significa que a oração pode ser guiada pelas escrituras. Isso é maravilhoso. Eu conheço algumas pessoas, já ouvi o testemunho de algumas pessoas, que antes de tirar esse momento de oração, ele começa a orar na palavra. Ele começa a buscar a direção de Deus, revelação de Deus, para que aquilo que está na mente que está na mente dele seja guiado pela mente de Deus. E aí ele começa a fazer uma leitura. E na leitura das Escrituras, principalmente em Salmos, Deus começa a revelar a vontade. E aí ele percebe que as suas orações estão dentro do propósito daquilo que Deus deseja fazer na realidade dele ou na vida dele. Olha que coisa legal. Não, e até a oração modelo, que a gente vê lá em Mateus e tal, começa com Deus. Verdade. Pai nosso que estás no céu. É verdade. Começa com o Pai, com Deus. Então, a gente deve começar a nossa oração em Deus. Entendendo qual é o propósito de Deus com relação a tudo isso. E, às vezes, Deus revela aquilo que ele deseja fazer. E é ele que inicia esse negócio. E, consequentemente, entra em outro ponto que ele cita aqui também. A oração também que se inicia com Deus envolve não só boca, língua, fala, mas envolve também ouvido. Momentos de oração com Deus é aquele momento onde você recebe revelação dos propósitos dele. Tem um texto muito legal sobre isso, que Deus revela, no momento que ele vai orar, Deus revela a ele seus propósitos e aquela pessoa duvida. Eu quero ver quem descobre que texto é ele. Valendo um bolo, hein? Quem descobre, hein? Deus revela a uma pessoa na Bíblia, a um homem muito temente, a um servo do Senhor, os seus propósitos. Deus revela. E aí ele duvida. Na oração, ele não somente fala com Deus, mas ele recebe revelação. E aí há uma dúvida, aí Deus deixa ele mudo. Quem é a pessoa? Quem é? É fácil, deixou ele mudo, Marcelo? Ninguém sabe, gente? Não é possível. Não. Fica com vergonha, não. Levanta a mão aí. Dou-lhe uma. Vou levar um bolo no início da escola dominical, hein? Vai, Gil. Dou-lhe duas. Ananias? Zacarias. Quando... Ai, peraí. Deu pra... Zacarias, acertou? Aê! Acertou. Vai ganhar um bolo. Legal, hein? Zacarias recebe revelação de Deus enquanto ele orava. Só que a revelação vem ao coração de Zacarias, sabendo que a mulher dele já era avançada de idade e estéril. Era impossível que Deus cumprisse essa promessa na vida, aos olhos humanos, tá? Já que a esposa dele era avançada de idade e estéril. Só que aquilo que Deus prometeu, ele cumpre. E aquilo que Deus deseja revelar, na maioria das vezes, ele revela quando a gente está num momento de intimidade com Deus. Só que ele duvidou, ele falou, será que isso é possível? Aí sabe o que Deus fez? Em todo o período de gestação dessa criança, tu vai ficar mudo. Já pensou se fosse com a gente, Marcelo? Nossa. Então, todas as vezes que eu acredito que ele orava a Deus e buscava direção a Deus sobre os propósitos que ele tinha na sua família com relação a essa criança, ele não podia mais falar. Até o nome, ele tudo, só podia falou, ouvir. Não foi? E aí foi tudo encaixando, meu Deus. Verdade. Então, as orações dele passaram a ser orações mudas, só de ouvido. Por isso que a oração envolve também, sabe o quê? Ouvir.
aquilo que Deus está falando. Zacarias estava falando muito, Deus foi lá e... É verdade. Outra coisa que a gente tem que pensar quando a gente pensa em oração também é aprendizado. Ih, é mesmo. A oração, olha como a gente aprende quando a gente ora. É verdade. Porque existem formas de revelação. Deus se revela a nós, a princípio, pelas escrituras, não é verdade? Isso aí. É revelação especial. Mas quando a gente ora, Deus revela também algo muito pessoal e particular para nós, relacionado à nossa pessoa, relacionado à nossa missão, relacionado aos nossos comportamentos, relacionado às mudanças que Ele deseja fazer na nossa vida, relacionado às mudanças que eu preciso fazer na minha vida. Olha quanta revelação. Então, eu entendo que quando eu vivo essa intimidade com Deus em oração, Deus começa a me mudar. Deus começa a me fazer conhecedor da vontade dEle para a minha vida. Como eu aprendo, como eu oro, gente. Quando a gente começa a orar, Nossa. Deus vai dirigindo a nossa oração. E aí a gente vai abrindo a palavra. E aí Deus vai revelando o secreto. Deus revela o secreto, amado. Como falam aquilo aí, que né, está Marcelo? escondido. É outro patamar, né? Tem de muita relacionamento. coisa que a gente não entende o porquê talvez isso acontece na minha história, na minha família, na minha casa, e Deus revela enquanto eu oro. E quando Ele revela, eu cresço, eu amadureço. Eu me torno disponível para Deus me usar para abençoar outras vidas. Isso é aprendizado. Aprende soberania. Você lembra os Aprende. discípulos? É, Os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, ensina-nos a orar. a orar. Esses discípulos que caminhavam com Jesus eram judeus. Cresceu na sinagoga. Aprendeu sobre oração Desde a pequeno. vida toda. Provavelmente orava na sinagoga quase que frequentemente. Convivia um ambiente de oração com a sua família. E aí, quando eles começam a caminhar com Jesus, sabe o que eles falam para Jesus? Jesus, pelo amor de Deus, traz ensinamento, traz aprendizado para nós a respeito de oração. Me ensina, Senhor. E como Deus ensina. Aí Jesus vai, e aí o texto fala sobre a oração do Pai Nosso. Não é verdade? É onde a gente mais aprende com Deus à medida que a gente vai se relacionando de maneira mais íntima. Então, oração, amado, é aprendizado. Aprendizado. A minha intimidade com o Pai vai multiplicar, vai duplicar e triplicar muito mais quando eu entendo que ela é aprendizado. Outra coisa, oração também está ligada a um assunto, a um tema, a uma realidade que eu e você resiste demais. E é por isso que Deus, na maioria das vezes, não revela seus propósitos. Por isso. Esse é um dos motivos que, às vezes, a gente sai da presença do Pai e não sabe realmente o que fazer e como fazer. É porque quando eu penso em oração, no próprio termo oração, existe uma outra expressão que deve nos mover a cumprir esse propósito, que é ação. É. Oração. Ação. Falar e ação. Verdade. Quando eu penso em oração, eu penso que eu devo me comprometer em também agir. Prática. Tem gente que só quer orar. É. Tem gente que só quer pedir. É. Tem gente que acha que os propósitos de Deus vai se realizar apenas pela vontade dele. Tem gente que está esperando somente o anjo. Deus envia anjo? Deus envia anjo, ó. Deus envia anjo. Pode ficar certeza. E esses anjos cumprem uma vontade do Pai. Isso. Está lá, no capítulo 14 do livro de Hebreus, fala justamente isso. E não vos esqueçais da hospitalidade. Isso. Porque alguns fazendo isso receberam anjos. É verdade. Tinham necessidades, buscaram a presença de Deus e receberam. E foram visitados por anjos. Seja pessoa, seja anjo, o texto não fala. Pode ter sido uma pessoa, pode ter sido um ser espiritual, mas recebeu o anjo. No entanto, na prática, o princípio fala que quando a gente tem essa intimidade e busca, Deus nos deseja colocar em ação. Você ora e você realiza. Pratica. Você ora e você pratica. Você ora e faz a sua parte. Você ora e cumpre os propósitos. Você ora, recebe revelação. Aleluia. E começa a fazer e realizar verdade. E cumprir, e as coisas vão em movimento. É um movimento maravilhoso. Deus, é verdade. Onde você pede a Deus, se coloca na presença dele para realizar. Por isso que eu vejo também, na prática, que tem muita gente que fala assim, às vezes a pessoa expõe o seu problema para mim.
para nós, né, Ó, minha filha? Em alguma situação. é. Ela expõe o problema, fala da dor, fala da dificuldade. Aí eu falo assim, mas você tem orado por isso? Eu não. Porque, na verdade, Eu creio que vocês oram. quando você Vocês oram por começar a mim. orar por isso, Deus vai lhe trazer essa realidade. Você tem que orar e tem que fazer. Muitas mudanças vão acontecer na tua vida quando você começar a praticar. Tem muita gente que resiste até em orar, porque sabe que quando orar, Deus vai mandar ele fazer. É verdade. Não é errado você pedir oração. Não, Você aqui o autor tem pediu isso, oração. é. Orai por nós. Só que aquilo que você tem que fazer, Não, você tem que oração fazer. também é decisão em Isso fazer. aí. Quando Deus fala assim, faça isso, olha, vai fazer, hein? Faz não para ver. Ó, eu lembro de Elias, hein? Elias lá depois da caverna, ficou na caverna, Nossa. Deus falando com Elias, Deus, ele vivendo aquele momento cavernoso dele, no deserto, e aí depois, quando Deus decide, ele se coloca diante de Deus e ouve a voz de Deus, provavelmente buscando em oração, aí Deus fala assim para ele, olha, vai lá e unge um rei, vai lá e tome decisões, e eu quero falar mais uma coisa importante para você, Eliseu será ungido profeta no teu lugar. Olha, eu lembro esse texto, eu lembro uma pregação que uma vez eu ouvi, tão bonita sobre esse texto. Quando você percebe que aparentemente tudo parece perdido, mas Deus tem promessas maiores a se cumprir na sua vida. E isso que aconteceu com Elias. Ele buscou Deus em oração e Deus falou assim para ele, tome então as seguintes decisões. Saia dessa caverna e vá trabalhar. Saia dessa caverna e vai cumprir meus propósitos. Saia dessa caverna e seja você a bênção para essa geração. Saia dessa caverna e volte a fazer e se comprometer com aquilo que eu chamei você para fazer. Ainda que seja duro, ainda que seja... Difícil. Gente, ungir Eliseu... O que se passou no coração de Elias naquele momento? Nossa! Se Eliseu será o profeta, eu serei o quê? Eu nasci para ser profeta. Eu vim esse mundo para ser profeta. Eu entendo o meu chamado profético. Eu só posso ser profeta. Se existirá outro profeta no meu lugar, eu não vou servir para mais nada. Imagina a dor, a tristeza do coração dele. Mas Deus deu trabalho para ele. E agora as promessas são maiores. Eu vou te levar e conduzir direto a cumprir propósitos. Isso é muito legal. Então, oração me lembra ação. Ação. A oração não é algo que ocupa um canto escondido da nossa vida, diz o autor. Ela lida com as realidades da vida diária. Na vida de Jesus, as atividades de oração diária estavam juntas. Jesus orava e Jesus realizava. Jesus orava e Jesus ensinava. Jesus orava e Jesus curava. Jesus orava e Jesus seguia seus caminhos, seus propósitos. Jesus orava e dava direção aos seus discípulos. Depois de orar, ele se envolvia em uma ação efetiva. Jesus, pregar, ensinar, curar. Interessante, Marcelo, que às vezes na nossa vida a gente age e depois ora. Então mas eu entendo. Mas é o contrário, a gente tem que orar e depois agir. Verdade. Eu entendo que a vida, o ministério, a missão que Jesus cumpriu estava no contexto uma oração ativa, onde a vida dele tinha e estimulava a gente a viver em equilíbrio. O tanto que a gente ora também deve ser o tanto que a gente realiza e faz. Assim que funciona. A ação. A oração torna-se uma comunicação e uma intimidade maior entre Deus, o seu Criador, e entre o homem e a missão que ele tem que cumprir. É como se a oração fosse o telefone do céu. É verdade. Nunca dá ocupado, tá, gente? É verdade. Tá sempre online, o Senhor. Então, ali é o mecanismo, né? Verdade. E ele finaliza dizendo o seguinte, ó, se você quiser ser um fazedor de diferença, cujas atividades são agradáveis a Deus, de uma vida íntima, adquira o hábito de louvá-lo e fazer o bem para o outro. Quando você ora, você também engrandece, você também glorifica, você não somente pede, você também é um instrumento de gratidão diante de Deus. E, consequentemente, você pensa no outro, naqueles que não o conhecem, naqueles que não o buscam, naqueles que precisam. Isso é vida íntima com o Pai. Esse tipo de pessoa faz diferença em nossa geração. Quer fazer a diferença? Você pode fazer a diferença. Verdade. Seja um homem e uma mulher
de oração. Pensando nesse tema agora e seguindo o nosso estudo sobre o livro de Atos, eu vou lá para o capítulo 27. Atos, capítulo 27. Estamos terminando não somente o livro, os nossos estudos, mas também estamos terminando as nossas ilustrações com a vida agora de Paulo. Paulo, ou o livro de Atos, capítulo 27, vai falar um pouco da experiência de Paulo com essa questão da oração. Paulo, Atos, capítulo 27, e alguns versículos que a gente vai ler. Ó. Vamos ler do 9 ao 11. Atos 27, abram aí. Atos 27, Novo Testamento, né, lá no início. 9 a 11, diz assim: E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Para um pouquinho aí. Esse foi um tempo de Paulo estar em oração e jejum diante de Deus, pedindo direção, graça, sabedoria e alívio para as dores e dificuldades que ele estava passando. Depois vou dar um contextozinho do que ele estava passando. Então, aqui ele estava tirando um tempo com Deus, um tempo em oração e em jejum, para receber de Deus força e para receber de Deus direção. Versículo 10. Dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Para de novo. Aí ele recebe revelação enquanto ora. A gente aprendeu alguma coisa sobre isso? Aprendeu. Enquanto ele estava orando, enquanto ele estava com Deus nessa intimidade, enquanto ele pedia força, Deus trouxe uma revelação a ele. Olha, não é bom que a gente navegue num tempo tão difícil como esse. Essa foi a revelação que ele trouxe. Continua, verso 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Eu acho legal esse texto pra caramba, porque muita gente na vida, ainda que seja cristão, às vezes duvida daquilo que Deus pode fazer e acredita naquilo que o homem pode produzir. O que o centurião está falando, ele chega para o mestre do barco e fala assim, não acredita no que Paulo está dizendo, não. Esse homem é louco, esse homem diz ouvir a voz de Deus, esse homem é louco, confia nos seus instrumentos. Confia na sua habilidade de navegação. É isso que o centurião está falando para o mestre do barco. Confia não no homem, Paulo. Confia não naquilo que ele fala ser palavra de Deus. Confia não. Confia na sua habilidade. Se você acredita, acha e é hábil para entender que essa navegação vai ser boa, nisso você confia. É isso que ele está falando. E o texto continua, 21 a 24. E, havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões. Não, fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo a esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o Para um navio. pouquinho de novo. Agora a coisa mudou. Como eles não ouviram a advertência de Paulo sobre o fato de eles não poderem navegar aquilo que Deus havia revelado, eles passaram um momento, uns dias muito ruins. Teve um furacão, teve uma tempestade, teve perdas, muita coisa aconteceu naqueles dias subsequentes ao momento que Paulo falou que não era para navegar, e eles acharam que deveria navegar. Sabe o que aconteceu? Perdas. Deu ruim. O navio quase se espedaçou. Eles quase morreram. E agora ele se sente completamente perdido. O verso 20 do texto que nós estamos lendo, capítulo 27, fala que fugiu-nos toda a esperança de salvar-nos. Eles acreditavam que diante daquela tempestade, ou aquele furacão, todos iriam morrer. Era isso que eles acreditavam. Todos iriam morrer por causa da desobediência do mestre, do centurião, sobre aquilo que Paulo tinha recebido como revelação de Deus. Verso 31 ao verso 36. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E, entretanto, que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer,
não havendo provado nada. Para um pouquinho aí. Agora Paulo recebe uma nova revelação em oração. Provavelmente ele está pedindo direção, orando a Deus. Senhor, tenha misericórdia. Deus, eu sei que eles erraram. Senhor, eu sei que eles estão seguindo seus próprios caminhos. Deus, eu sei que eles estão esperando e entendendo que a habilidade deles está na frente da revelação do Senhor. Mas Deus, tem misericórdia. Paulo está orando. Paulo está orando. Paulo é homem de oração, né, gente? Paulo é homem de oração. Paulo é um exemplo de vida de oração, de intimidade. Oração mesmo, Deus. orar e ação. Paulinho, né? Olha, na verdade, a presença de Paulo naquele barco foi o grande livramento que aqueles homens teve. É verdade. Foi livramento, só a presença daquele homem de oração dentro daquele barco. E aí eles receberam um grande livramento, porque Deus novamente revela a Paulo e fala assim, olha, se eles permanecerem no barco, ainda que esteja difícil navegar, ainda que ele esteja em meio à tempestade, ainda que pareça que o barco vai afundar, ainda que o desespero tomou conta, ainda que não tenha o que comer, se eles permanecerem no barco, eu garanto que nenhum deles vão se perder. Olha que promessa maravilhosa. Tiveram que passar. Na verdade, não era preciso passar, né? É, isso aí. Mas tem coisas que às vezes a gente passa, Deus revela, ou a gente conhece ou não, ou a gente descobriu ou não, e a gente passa. Verdade. Porque a gente escolheu o caminho errado. Eles escolheram o caminho errado. Agora Deus fala assim, olha, por misericórdia, eu vou dar a todos aqueles que estão no barco livramento. E vocês não hão de morrer. Só tem um problema, só tem uma questão. Porém, vocês não podem sair do barco. Fica no barco. Fica no barco. E aí a história continua. Termina de ler, minha filha. Versículo 34. 34. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer. Verso 36. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Olha que coisa! E olha quantos eram no barco, peraí. E éramos por todos no navio 276 almas. Não era 3 ou 4, não. Eu, quando leio esse texto, para mim, esse, além de muitos outros textos, muitas outras experiências de Paulo, como homem de oração, esse é um dos textos mais bonitos que eu vejo na Bíblia, quando fala de exemplo de oração e de vida com Deus, de intimidade de Paulo, nesse momento difícil que ele estava passando. Ele estava junto aos marinheiros, a ponto de morrer afogados, fruto de uma grande tempestade que se apresentou e também da desobediência daqueles homens. Paulo está lá. Ainda assim, ele crê nas promessas de Deus, ele sabe que Deus há de cumprir cada promessa, cada palavra que ele já tinha lhe revelado. Ele crê que Deus há de trazer livramento, mas ele está junto a eles um monte de homens, um monte de gente que não conhece a Deus e precisa receber testemunho. Testemunho. E ali, diante de tudo isso, ele resolve fazer um culto, ainda que em meio ao tormento, à luta, à dor, ele faz um culto. O texto que nós estávamos lendo fala que ele fez um culto de adoração e agradecimento a Deus. Sabe por quê? Deus é que vai trazer livramento. A cada passo, uma oração. E o texto mostra que Deus realmente trouxe livramento, não somente da tempestade, mas Deus trouxe livramento também a esses homens de morte dentro do barco. O texto não acabou, não. Olha o verso 42. Então, a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. Finalizando aqui. Então, agora, os soldados que estavam no barco de vigia dos presos achavam que se ele parasse em alguma ilha, depois do livramento que Deus deu, e agora o barco se aproximando de alguma ilha, de algum local onde eles pudessem parar, eles provavelmente iriam pular do barco e iam fugir. Não esquecendo que Paulo era um desses prisioneiros. E um dos prisioneiros. Não tinha destaque nenhum. Não, destaque nenhum. Ele era mais um prisioneiro, no meio dos prisioneiros. Então, os soldados acreditavam que quando o barco parasse em alguma praia, os prisioneiros iriam fugir. E aí resolveram no seu coração fazer o quê? Vamos matar de um a um. E aí Deus revela pela mão de uma outra pessoa esse intento
dos soldados. Olha que coisa mais linda, né? Sabe por que acontece isso, amados? Porque Paulo está orando. Deus revela o intento maligno do coração Isso do aí. inimigo dele. O inimigo botou no coração dos soldados o quê? Vão matar Nossa, todos os presos, nossa. porque Paulo está ali dentro, ele está falando muito de Deus e tal, vão acabar com ele, acaba com todos os Estou presos. falando que eu ficaria aqui amanhã toda, a tarde toda, falando de oração com vocês. É coisa muito oração legal, é é coisa tema. muito legal. Ele revela qual é a vontade de Deus para a sua vida, dentro dos propósitos que ele tem a cumprir. Ele revela o intento do coração do mal, do maligno. É uma coisa impressionante. Lições, quatro lições que a gente pode aprender para a gente finalizar, para a gente concluir. Isso. 4 lições que a gente pode aprender de vida de oração na experiência de Paulo. Na experiência de Paulo. Quais 4 lições que a gente pode aprender nesse texto? Primeiro, oração pode mudar a realidade das coisas, como também a intenção do coração das pessoas. Sabia disso? A oração, essa vida íntima que você precisa ter com Deus, pode mudar a realidade das coisas. Tristeza, dor, sofrimento. Oração pode mudar isso. Intimidade com Deus pode mudar isso. Pode mudar até o que se passa no coração das pessoas. Olha o que o versículo 3 do capítulo 27. Capítulo 27, versículo 3. E chegamos no dia seguinte a Sidom e Júlio, tratando Paulo humanamente. Lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. Esse Júlio era responsável pelos prisioneiros. De uma maneira sobrenatural, eu não entendo, porque o texto não fala, que esse Júlio, que era responsável, um capitão, o que era o chefe geral da guarda, cria uma certa amizade com Paulo. Olha que coisa estranha. Deus muda o coração desse homem para que ele permitisse que Paulo, ainda que preso junto aos demais, pudesse visitar seus amigos. Aonde que você viu isso na vida, na história de presos, de pessoas que estão vivendo encarcerado? Paulo conseguiu, ou melhor, Deus providenciou, tocou no coração desse homem para que Paulo visitasse os seus amigos, ainda que estivesse preso. Olha que coisa estranha. Deus muda, né? Deus muda coração. É. Deus muda história. Realidade. Deus muda a realidade. Ele passa por cima até de certas leis. Passa. Leis naturais da vida. O homem. O mais comum é que esse centurião aqui usasse de maneira maligna, de maneira que a gente não se agrada com respeito a Paulo. Ainda mais sabendo quem era Paulo. E ele não era um homem de fé. Paulo percebe e vê, ou melhor, esse centurião Júlio vê algo em Paulo que não era comum naqueles outros homens que estavam no barco. E aí ele cria uma amizade com Paulo. Deus cria oportunidade. Oportunidade, cara. Nossa. E aí ele concede a Paulo o direito de visitar seus amigos. Isso é inacreditável. E isso Deus cria oportunidade quando a gente dá essa condição, né? Muda a condição, justamente, muda a realidade. Paulo se deixou ser usado. Quando você lê a carta de Esté, no capítulo 5, versículo 2, quando a gente estudando sobre Esté, a gente também viu essa realidade. O povo judeu estava pronto a morrer. Eles seriam mortos por causa da sua adoração ao Deus único, por causa de uma armadilha que foi criada e que o rei daquela época ia mandar matar todos os judeus. E aí Mordecai, tio de Esté, que era judeu. Mordecai confidencia a Esté, que era a rainha de Mordecai, que era a esposa do rei, sobre o que eles conspiravam fazer. E aí, a única coisa que ela poderia fazer, e Mordecai intercede a ela para que faça, é que se chegue à presença do rei e clame por misericórdia pela vida dos judeus. Uma mulher. Só que, para ela estar na presença do rei, ela precisava ser convidada. Isso. Ninguém chegava ao rei sem convite. E se a pessoa chegasse à presença de Deus não sendo convidada, seria morto ou morta, né? Ou seja, ninguém. Também, né? E aí ela pede, sabe o quê? Mordecai, junta aí todo o grupo de judeus em sua volta, nossa família, nossos amigos, conhecidos, junta todo mundo e começa a interceder, começa a orar, começa a pedir. Por 3 dias eles não comem nem bebem, só oram e buscam a presença de Deus. Nossa. Sabe o que Deus faz? Toca no coração do rei. E ela se apresenta na presença do rei. E ele estende o cajado dele, e ela toca no cajado dele e alcança graça e misericórdia e livramento. Aleluia. Esse era o sinal de que ele estava liberando Esté para estar em sua presença. Na hora Deus certa, muda coração. Esté estava ali. Muda coração. Deus. Lição 2. Nossa. Oração também pode ser um meio
de Deus revelar seus propósitos em nossa vida, como eu falei aqui. Olha, pode ser um meio de Deus revelar. Deus revela quem a Paulo? Aquilo que iria acontecer com ele e com os marinheiros, se eles não obedecessem à direção que o Espírito Santo estava dando. Se vocês navegarem num tempo como esse, a navegação vai ser difícil e pode ser até que vocês morram. Deus revela. Deus revela. Sabe quem Deus revela? Quem está íntimo com o Pai, quem está ligado com Deus. Aí Deus revela. Isso aí. Deus revela a propósito. Deus vai revelando. Ah, você quer conhecer? Olha, como eu conheço cristão. Como eu conheço gente dita cristã que não conhece os propósitos que Deus tem para a sua vida. É verdade. Quando eu converso com alguns e falo assim, você tem entendimento daquilo que Deus quer fazer na tua vida? Aí a pessoa fala assim, não, né, é difícil, né, complicado, né, especificamente assim, como é difícil. Mas se você tiver essa vida de intimidade e se comprometer a viver próximo do Pai, a coisa mais simples do mundo vai ser Ele revelar para você aquilo que você deseja fazer. E, às vezes, aquilo que você deseja fazer tem relação direta com as pessoas que estão em sua volta. No caso de Paulo, era para salvar a vida daqueles 270 homens. Ah, me fez lembrar, amor, aquela irmã que uma vez procurou a gente, falando que estava orando ao Senhor por um determinado propósito, para que Deus viesse direcionar ela o que ela deveria fazer. Resultado, resumindo a história. Ela que decidiu, porque ela falou que Deus estava demorando muito a responder ela, né? O que aconteceu? Ela buscou a Deus, mas Deus não deu resposta, ela tomou a decisão dela mesmo. Tomou a decisão dela. Final da história, deu ruim. Deu ruim. Voltou lá no início. E aí ela teve que voltar tudo atrás. Perdeu tempo, perdeu dinheiro, perdeu paciência, perdeu a oportunidade de ouvir Deus. Aí depois tomou ela a decisão reconheceu, errada. Eu tomei Tá a vendo? decisão errada, não era de Deus. Quando eu não ouvi a voz de Deus, eu fiz conforme aquilo que eu achava que devia fazer. Não dava tempo. Olha, de que esperar. tristeza. 3. 3, Não, mas antes dessa lição 2, eu gostaria de repetir o texto de Jeremias 3. Jeremias 33, 3, quando eu falo de propósito. Precisa nem abrir, que todo mundo conhece. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando você clama a Ele, Deus revela. Deus revela. Verdade. Deus revela. E Deus revela sobre você, Deus revela sobre seu filho, Aleluia. Deus revela sobre seu vizinho, Deus revela sobre seus amigos, Deus revela sobre a sua igreja. Deus vai revelando, Deus vai revelando. Você só tem que estar ligado, aí Deus vai revelando. Você tem que estar ligado. Você tem que clamar. Clama a mim. Não é pedir para o professor Marcelo, não. Às vezes eu não vou saber, não. Às vezes Deus não vai revelar para mim, não. É para você. Clama a mim. Tem vezes que Deus me revela alguma coisa sobre alguém. Deus revela, tá? Olha, vai falar com a pessoa tal sobre isso. Tem vezes que Deus revela. Marcelo. Mas na maioria das vezes, Deus revela a você. É verdade. Deus revela a você, não é verdade? É assim que funciona. Experiência 3, individual. 3. Oração, preste bem atenção, oração pode não trazer o livramento que você espera. Mas com certeza nos faz confiar nas promessas de Deus, ainda que tudo pareça perdido. Tudo parece perdido, mas quando você busca Deus, Deus te revela algo maior. Se você ler os versículos 14 novamente, 14, 15 de Atos 27, 14, 15, você vai ver isso. Então, vamos ler rapidamente. Tudo parece perdido. Parece que a nossa oração não teve valor, a nossa intimidade, Deus não revelou nada. Olha o que diz. Mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixando ir à toa. Foi justamente aqui que aqueles marinheiros pensaram assim, deu ruim. Ainda que a gente ore, a gente vai morrer, porque lá atrás a gente não ouviu a advertência, a orientação, não viveu debaixo do princípio, das ordenanças de Deus. Agora deu ruim. O vento que está batendo sobre a gente não é um vento fraco, é um furacão. E agora a nossa esperança acabou. Isso já aconteceu com vocês ou só com a gente? Acabou. Já aconteceu, né, gente? É uma situação que a gente perdeu o controle, né? Mas, irmãos, como a gente sempre fala, tem promessas. A gente só olha lá na esquinazinha. Verdade.
Lá na curva, só quem enxerga é o Senhor. E aí eu lembro com vocês o texto de João, capítulo 11, que diz João, capítulo 11, a morte de Lázaro. Morte de Lázaro, Lázaro. Jesus recebeu um pedido de Maria e Marta, irmã de Lázaro, para que ele estivesse lá, porque Lázaro estava doente. Aí Jesus dá-lhe uma palavra. Jesus lança a ela uma mensagem, uma promessa. O seu irmão está doente, mas essa doença não é para a morte. Só que, no caminho, ele não pôde estar presente, só 4 dias depois. E quando lá ele chega, Lázaro já morreu. Então, parece que aquilo que Jesus falou lá atrás não se cumpriu. Ó, já morreu, não, já estava até enterrado. Já estava até enterrado na pedra há muito é. tempo. Ó, Deus falou comigo assim, que ele não vai morrer. Jesus falou comigo que ele não ia morrer. E agora ele já está mortinho da silva. A palavra de Jesus não se cumpriu? Calma, a história não acabou. A história acabou? Não deu tempo. Não acabou, não acabou. Não teve. Deus falou que não iria. Mas Deus tem promessas maiores. Oh, maravilhoso Deus, hein? Deus falou que ele não ia permanecer morto. Isso aí. Ele pode até ter morrido, mas ele vai ressuscitar, porque o autor da vida está ali. É verdade. E às vezes na nossa vida... O autor da vida está ali. Acontece isso, parece que tudo deu fim, não tem mais solução. E Deus está falando comigo, com você isso, irmãos. Aí sabe o que Jesus fala para Marta? Olha, ele fala assim para Marta e Maria, ó. Se creres, verás a glória de Deus, ainda que ele esteja morto. Meu Deus. Olha só, ó, se gente, creres, ó. Até suei aqui agora. Nossa, Marcelo. Se você crê. Mas tudo isso, sabe o que é, gente? Fruto sabe de quê? De vida de intimidade com Deus. Verdade. Quando ela manda lá a primeira mensagem a Jesus, a gente entende como uma oração. Eles mandaram enviar alguém para levar a mensagem a Jesus. Mas no nosso caso, a gente não precisa nem mandar ninguém enviar mensagem alguma. É só a gente dobrar nossos joelhos, clamar ao Pai e ele responde. Aleluia. Às vezes não responde como a gente quer ouvir, mas ele responde. Sabe por quê? Deus tem propósitos melhores e maiores para a sua vida. Coisas grandes. Talvez aquilo que você sonhava se perdeu pelo caminho, mas Deus ainda tem propósitos maiores para a sua vida. Nunca é tarde para recomeçar, né, Marcelo? Finalizando, 4. Eu queria falar. Ih, Marcelo, 4. Ó, a última, olha a hora, Marcelo. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Enquanto Paulo orava, olha só, enquanto Paulo orava, Deus envia um anjo. Meu Deus. Com o propósito de fortalecer sua fé e conceder ou revelar sua mais nova missão. Conduzir em segurança todos os 270 presos que estão no barco. Enquanto Paulo orava, enquanto ele buscava a direção de Deus, ele não somente recebe conforto, sustento do anjo. Agora o anjo revela para ele uma nova missão. Onde que se encontra isso? Lá no texto que nós lemos, lá onde o anjo tem um encontro com ele. Deixa eu ver se está aqui. Peraí. Ih, esqueci de botar a referência. É aqui dos 270? Isso. Peraí. Peraí, gente. Tá ao vivo. Ao vivo é um problema sério. Ao vivo e a cores. 23, gente. Isso aí foi um teste do professor. Só para você estar ligado no texto, porque a gente não leu esse texto, mas tem que estar ligado. Olha o verso 23. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Olha aí. Nossa, que coisa mais linda, amado. Nossa. Quando você precisa, quando você tem necessidade, quando você busca a direção de Deus, em alguns momentos na sua caminhada, ele envia um anjo. Um só, porque também se mandar 2, gente, nossa, dá ruim. Igual o às falou vezes, uma vez. Um só basta. Um só. Ó, ele enviou o anjo. E aí trouxe o quê? Revelação. Para Paulo. Renovou as promessas. Verdade. Na vida daquele homem, olha. E aí Deus envia. Em Aleluia. Alguns momentos, ele sabe, conhece as suas necessidades. É verdade. Gente. Ele conhece as suas necessidades. Ele sabe da sua dor. Sabe. Ele conhece o seu lamento. Ele conhece a tua dificuldade. E às vezes é necessário que anjos... Porque anjos são aqueles que ministram diante de Deus e têm uma missão a cumprir a favor de nós, homens. Gente que alcançar e hão de alcançar a fé. O livro de Hebreus fala isso. Sobre isso. Esse ser maravilhoso vem para trazer conforto, consolo, ajuda e também vem para trazer direção. Porque nenhum daqueles que estavam no barco, apesar de estar andando em desobediência,
nenhum deles iam se perder. É verdade. E ele só soube disso por quê? Porque ele dobrou os joelhos diante de Deus, orou e Deus enviou. Eu fico imaginando Paulo olhar do lado e ver um homem do lado Paulo dele. era chegada a anjo, né? Olha, eu fico imaginando ele vivenciando essa Nossa. experiência de no momento que ele clama, que ele busca, Deus envia um anjo do lado um dele. anjo ali, outro lá, é verdade. É Amém. coisa mais linda e maravilhosa que isso. Então, nessa manhã, a gente pôde aprender o quão Aleluia. importante é a gente viver de maneira íntima com Deus. É verdade. Intimidade com Deus é definido como oração. Mas oração, ela é muito mais ampla do que apenas você falar com o Pai, do que apenas você expor os seus desejos ao Pai. Aleluia. Fala sobre Fala. crescimento, amadurecimento Intimidade. espiritual. Fala sobre uma intimidade mais íntima. É Fala verdade. sobre você agir conforme a vontade dele revelada através dessa intimidade. Fala de tanta coisa, amado. E a minha oração nessa manhã é que você receba a graça e direção dele. Aleluia. Quando você coloque, dobra seus joelhos e o seu coração diante da presença dele, você receba dele graça, Aleluia. força, É verdade. revelação. Glória a Deus. Que Deus revele a você ministério. Que Deus Aleluia. revele a você direção. É verdade. Que Deus lhe conceda graça e força para viver num tempo difícil como o tempo que a gente tem vivido. Essa é minha oração nessa manhã. Aleluia. Não depende da circunstância, da Não. situação que você está passando nesse momento. Não Se depende. conecte com o Senhor. E Deus vai A revelar. gente trazendo para a tecnologia, para a gente ter internet, a gente tem que ter uma assinatura, tem que pagar um pacote. Com o Senhor não precisa isso, é gratuito. Gratuito, né? Que a qualquer momento você pode se conectar a Ele. Agora eu finalizo dizendo, vai pagar um preço. É, por isso que eu falei gratuito. Vai pagar um preço. Amém? Amém. Que Mas aula, hein? olha. Tá até suando, né, Olha. amor? O bichinho Deus, tá cara. suando aqui, gente. O fogo do Espírito É, só Santo tá Deus aqui, mesmo. ó. Aleluia! Aleluia. Que Oh, Deus- aula Que abençoada. Deus continue revelando a sua vida, os propósitos que ele tem a cumprir, a Amém. realizar. Conecte, Em nome de conecte Jesus. com o Senhor. Aqui no 34, fala aqui, Olha, ela ó. quer falar agora, ela 15. quer falar. Não, tá é vendo? só Ah. esse, gente. É porque aqui eu tô Ah. aberta aqui. Os Tá olhos... vendo, Jorge? Jorge, É, olha aqui, ó. ó, Não para de peraí, falar, não, Jorge. Peraí. Os olhos Ela do fala de Senhor mim, Jorge. estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. É. Clama a mim e responder-te-ei. Amém? Imagine que Deus está lá esperando, ele vai entrar na minha presença agora. Ó, ó. Ó, Deus se tá liga só aí, esperando, ó. Ai, glória. Acabou aqui, gente. Já se conecta aí, né, Marcelo? Verdade. Amém, amados. Foi ótimo estar com vocês. Só alguns avisos, tá? Brevemente, rápido mesmo. Rápido, porque Marcelo fala muito, ó. Fala Tô muito. nem falando mais. Ó, sexta-feira agora vai ter uma reunião das mulheres. A nossa igreja tem a rede de mulheres. Não é os nossos grupos de pequenos grupos, não. PG não, tá? Mas nossa igreja é um corpo. Somos únicas mulheres da mesma igreja ou de outras igrejas estão convidadas a participar. Vai ser presencial. Sexta-feira agora, o primeiro culto presencial da rede de mulheres vai ser às 15 horas, né, Gilvânia? Se eu não me engano. 15 horas, vamos estar lá no culto, no templo. Quem puder estar, eu vou estar lá, tá bom? Outro aviso, EBD, como o Marcelo falou, prevista para presencial a partir de 17 de outubro. Vamos estar orando por toda essa estrutura. Verdade. Pedido de oração. Aí eu pedindo oração, Marcelo, aí eu. Vocês oram por mim. Hoje à noite o nosso professor vai estar dando uma palavra lá na UNA. Eu vou estar lá, vou escapulir do culto, hein? Nada, hoje tem ceia, não pode ninguém Vai lá, ter não. ceia na UNA também, pode sim. Olha lá, falei, Pode Marcelo, não. Lá, vai ter- lá os adolescentes, não é para os pais, ó, não, tá? vai ter uma porção de pai lá, eu vou estar lá. Ó, o Natan vai estar lá na porta impedindo a entrada dos Vai pais. lá, Gilvânia também, ó, vai Ó, deixar o Natan vai estar lá na porta, não vai deixar os pais entrar. O quê, Ah, Gil? mas eu preciso ir, minha filha não fica sozinha, não. Isso aí. Ó, levem seus adolescentes, eu também vou estar lá. Deixa a Natan falar, ele não vai tirar a gente de lá. Vai ter um lugarzinho para gente ir lá, ó, com a faixinha lá. Professor, Depois, o pastor Levi vai brigar com vocês e não vai falar que foi eu que incentivei isso, não. mesmo que não tenha adolescente, pode ir lá, gente. Lá, a igreja é democrática, deixa fazer o que a gente É, É verdade. Mas tô brincando, tá, gente? Mas eu vou estar lá, tá? Não tô brincando, não. Amém? Vamos orar. Vamos estar orando, né, para que o Senhor possa usar a vida do Marcelo para falar aos nossos filhos, a nós também, porque eu vou estar lá. Amém? Mais algum pedido? Não. Não, né? Já passou da hora.
Quero agradecer ao Senhor, até a Evani botou, né? A gente também tem que ter um coração grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos abençoado, porque às vezes na oração a gente esquece de agradecer. Gratidão. Pede, às vezes ouve ao Senhor, mas não esquece de agradecer. Então a gente precisa também ter esse coração grato ao Senhor. Aleluia. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que se propôs a estar aí com a gente, Glória a Deus. recebendo esse maná maravilhoso do Senhor. Amém. Amém? Então vamos estar orando para terminar, né, Marcelo? Você ora, Marcelo? Vamos orar. Fogo puro? Senhor, muito obrigado por essa manhã, que o Senhor, em nome de Jesus, cumpra cada propósito que o Senhor tem em nossa vida. Amém, Aquilo que Jesus. está escondido, que o Senhor revele. Aleluia. Que pela tua misericórdia e graça a gente seja alcançado e a gente também crie no nosso coração esse desejo, essa vontade de nos comprometer em viver uma vida mais íntima contigo. Senhor, Amém, Jesus. faz isso em nossa vida, nos Faz estimule sim, a meu viver nesse tipo de relacionamento contigo, para que Amém. venhamos a cumprir todo o propósito que o Senhor tem na nossa vida, na nossa família, na nossa Aleluias. geração, de forma que nós sejamos fazedores de diferença. Amém. Jesus. Queremos fazer diferença para essa geração. É verdade. Revela a nós, Senhor. Dá graça a nós, Senhor. Dá disposição para a gente viver segundo essa vontade, segundo a Aleluia. tua vontade, para a glória Aleluia. do teu nome. Ouve a oração do meu irmão, da minha irmã, de cada família aqui nessa manhã. verdade, ó É o Pai. que eu lhe peço. Te agradeço Em em nome nome de de Jesus. Jesus. Amém. Amém.